parou para pensar que aquele corpo mais forte, o corpo mais desejado, muitas das vezes pode esconder um emocional totalmente debilitado? Galera, é isso que eu vim falar, é isso que eu gosto de falar. Já foi provado várias vezes, o próprio Ramon, o próprio Seban, o grande Seban, já falou várias vezes que a parte mental é o que mais destrói, é a parte mais destrutiva de uma preparação. Pois é, e é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês. Uma coisa que acontece muito, mas quase ninguém conta. Dependendo do nível que você leve, o curto ou corpo perfeito pode acabar com aquele seu equilíbrio emocional. Vem uma pressão, vem uma crítica interna gigantesca, muitas das vezes aquele seu problema do efeito sanfona, o não se sentir bem nunca, muitas das vezes está relacionado a isso, a essa sua autocobrança. O fisiculturismo, assim como qualquer outro esporte, é o alto rendimento. E o fisiculturismo é o alto rendimento da musculação. Ou seja, os atletas têm que estar o maior possível, o mais seco possível e o mais simétrico possível. Para isso, nós acabamos virando máquinas de comer, máquinas de treinar, de uma forma exaustiva. Pegar o franguinho. Só que, diferentemente de outros esportes, que também nos altos níveis não são saudáveis, o fisiculturismo ele é um esporte que a gente precisa estar relacionado com ele 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Ou seja, a gente basicamente vive em função da balança, de um pote de comida e da nossa sagrada dietinha. Mas óbvio que assim como nas Olimpíadas, os atletas também têm um período de um treino muito mais intenso, nós, os fisiculturistas, também temos momentos muito mais extensos de treinamento e muito mais regados com a nossa dieta, que é aquele momento de uma preparação efetiva, ou tão chamado, tão conhecido pré-contest. Nesse momento, nós deixamos de comer altas quantidades para ganhar volume e começamos a reduzir gradativamente a nossa dieta. Para quê? Para ficarmos o mais seco possível para na hora do show estarmos prontos. Só que o problema não é único exclusivamente comer menos. Junto a isso, entram substâncias que também mexem um pouco mais no nosso psicológico. A cobrança que nós mesmos temos em nós é muito grande, aliando mais as nossas ajudas, que acaba a gente tendo o quê? Competir, não só pela gente, mas pela todas as nossas ajudas. Isso não é minha obrigação, mas é como a maioria de nós atletas nos sentimos com o objetivo de honrar quem nos honra. E olha, uma coisa é verdade, a gente romantiza o físico de competição, porque é um físico insano, a gente está grande, seco, só que os bastidores ninguém te conta. Junto de uma preparação, principalmente no final, a gente se isola, fica triste, tem uma autocobrança novamente, esse é o pior ponto. Só que uma coisa é óbvia e muito clara, esse físico de competição é totalmente insustentável. Por quê? Porque primeiro, nós não conseguimos nos manter com um percentual de gordura tão baixo durante muito tempo. E segundo, ninguém vê os bastidores. A questão da solidão, da exaustão, tudo isso é e acontece muito durante o período de preparação, porque a gente acaba abdicando da vida inteira realmente para isso. Sem dizer o que alguns atletas passam no período pós-competição, que aí realmente começam a surgir os problemas principais. Compulsão alimentar, transtorno obsessivo, transtorno de imagem, várias coisas podem acontecer e realmente esse é o principal problema. Para vocês terem noção, em alguns casos desencaminham até a depressão e quando não tratada, quando não cuidada, infelizmente pode gerar até óbitos. Mas agora continuando sobre isso, a gente consegue observar uma grande quantidade de novos praticantes, o que é muito legal, que visa um poder econômico, que visa a questão econômica, onde tem mais empresas participando, tem mais empresas entrando realmente no esporte, o que é muito legal, que gera todo esse engajamento que vem acontecendo. Só que eu te pergunto, será que todas essas pessoas, esses adolescentes que estão iniciando hoje ou praticando hoje, estão preparados para o que pode acontecer quando não assessorados da maneira correta? Para vocês terem noção, eu sou mais ou menos dessa área, eu sou novo ainda, só que eu comecei muito cedo. Para vocês terem noção, eu comecei a entrar nesse esporte na época que o Felipe Franco não era nem profissional, não que ele seja velho, tá? Só que realmente faz bastante tempo. Então, um grande foco do meu trabalho é exatamente esse. Será que essas pessoas hoje elas têm um suporte para isso? Até grandes atletas que têm todo o suporte do mundo, patrocínio, suplementação, médico de cardíaco, treinador, coach, psicólogo, todos eles que ainda têm isso, ainda apresentam problemas psicológicos nisso. Exemplo disso é o próprio Seban, que já falou várias vezes que a parte psicológica é a que mais pega e que realmente
foi um dos fatores que ele decidiu realmente parar de competir, para conseguir dar atenção à sua família. E, querendo ou não, infelizmente, vamos lembrar do ano passado, quando o nosso grande Ramondinho começou a suar, ter vários problemas no Mr. Olímpia, por causa de também questões psicológicas. Novamente, isso me dá um alerta, né? Se logo eles, se até eles, com todo o apoio, todo o reconhecimento, toda aquela equipe padronizada, passa por problemas psicológicos, questões mentais que influenciam o seu desempenho e na sua rotina de vida, imagina nós, meros mortais, o que será que a gente está fazendo com o nosso corpo e principalmente a nossa mente nesse processo? Lembrando que eu não estou falando para não fazer, pelo contrário, eu estou aqui nesse vídeo falando com vocês e dando material para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Vou abrir agora aqui com vocês uma coisa que aconteceu no meu início, né? E eu duvido que não tenha acontecido com algum de vocês. Já teve algum momento que você fez uma loucura? Por exemplo, cortou o pão, tirou o açúcar, acabou com o refrigerante, falou, vou beber só água. Além de que parou de sair com família, parou de sair com amigos, fez isso tudo e quando foi se olhar no espelho, não estava bom. Essa culpa, ela é silenciosa, porque só nós sabemos. Porém, ela é constante. E essa constância acaba nos martirizando de uma maneira absurda. E no final de tudo, a gente não ganha nada, a gente só perde. Como eu falei, eu não tô falando que não é pra gente buscar melhora, não buscar o corpo ideal. Pelo contrário, primeiro, o corpo ideal não existe. E segundo, é a questão que a gente fica buscando só quando ele estiver perfeito. E perfeito ele nunca vai estar. Como eu falei, os físicos dos fisiculturistas, o físico que eu apresento no palco, é alugado, ele dura algumas horas. Então, essa questão dessa perseguição insaciável acaba gerando uma distorção de imagem absurda. Você acaba se sentindo mal consigo mesmo, períodos de depressão, uma compulsão que muitas das vezes acontece. Além disso, acaba se virando um ciclo vicioso de autossabotagem. É uma coisa pequenininha que no final acaba se tornando muito, muito grande. Imagina você viver refém da comida, inimiga do alimento, refém da balança e do espelho. É isso que acontece com muitos atletas. Na verdade, a grande parte. E também muitas pessoas. Só que a diferença é que essas pessoas não precisam subir num palco. Isso que eu falo, a busca por um físico ideal, ele precisa envolver saúde e o emocional. O próprio Ramon entendeu isso, por isso você está vendo ele decolar nesse ano, e o Sibon também. E agora eu te pergunto, e você? Até quando vai deixar realmente suas emoções de lado e viver simplesmente relacionado ao espelho? A grande questão é que não é proibido buscar o melhor corpo, o melhor físico, o físico que te agrade. Só que desde que a gente possa entender o que acontece por trás dele. Então não é por que você faz, mas como, quando e com quanta prazer você faz, essa é a verdade. Porque é possível buscarmos um físico legal, que nos apoie emocionalmente e nos faça ter prazer realmente no que estamos fazendo, para que não seja simplesmente mais uma pessoa vivendo de uma forma seguindo a manada, digamos assim. Pois é, galera, esse foi um insight que eu tive com alguns dos meus pacientes, que eu decidi vir falar com vocês. Então, galera, se vocês não quiserem mais cair nessas armadilhas que eu já citei aqui no vídeo e querem aprender a comer, a ter mais noção de como se alimentar, de como proceder nessas questões emocionais e afetivas, só me siga aqui, ativa o sininho, compartilha com um amigo. Lá no meu Instagram também tem muita coisa boa que eu tô começando a postar mais agora. Então, galera, é isso aí. E comenta aqui embaixo qual foi a dieta mais louca que você já fez achando que ia ficar feliz, mas pelo contrário, só piorou a situação. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.